Não, é que tem uma vinheta para o querido Pavivi. É isso. Ah, então, por favor, vamos à vinheta para Pavivi e pra vovó. Ó. É o Chiquinho Scarpa da fã, pô. Sensacional. Preciso de um companheiro. Que elegância, Pavinato. Como é que você tá, meu bom? Ah, eu tô vivo ainda. Porque eu ouvi trabalhando muito. Você tá muita trabalhando. participação especial essa semana. Sim, eu vi você Mas no você domingo. gosta também de... No programa. Eu gosto, Então, claro que eu pode gosto. reclamar. Mas pouco, né? Não sei. Mas assim, muito. cansa. Não precisa ser a Xuxa também. Segunda-feira Tá demais. foram quase 7 horas ao vivo. Sem Você tirar, chega em né? casa, a garganta ela tá com gosto de pus. É isso. Desculpa a comparação, Sim. mas porque a gente não para de falar, né, velho? É. É verdade. E você se prepara muito pra fazer o teu... Tem. Você lê todos os jornais de manhã? Leio pelo menos 8 jornais. Caramba. Leio. Ah, dá medo, né? Depois ficam falando que é Então, fake news, eu tenho que citar a fonte, você- tem que saber você- tudo direitinho. Você estava falando outro dia no seu programa, que é o Linha de Pingos. frente. Não, Ah, tá. Pingos. É, tem os dois. Você estava falando que você está com medo. Você está com medo de ou ser demitido ou ser preso. O que mais você estava com medo? É uma afirmação. Eu devo ter esse É uma medo afirmação genérica. também? Eu devo Por ter quê? esse medo? Claro que deve. Claro que deve ter. Todo mundo tem que ter. Eu não. A gente só tem medo, né, de ser preso, por exemplo, quando a gente comete crime Isso. ou a gente quer esconder alguma coisa. Tá bom. Isso. E para que isso aconteça, existem as garantias do direito, né? Tem garantia à liberdade, à presunção de inocência, há um processo conforme as regras pré-estabelecidas. E o que eu falei é essa afirmação genérica, ela se sustenta no seguinte fato, de que eu já venho falando com base nas entrevistas que um ministro deu à Folha de São Paulo, e depois o Estado de São Paulo deu um furo de notícia na segunda-feira, que ele falou que as condutas dos presos pelos atos do 8 de janeiro não foram individualizadas. Entrou no mesmo balaio. É um direito constitucional e do Código de Processo Civil você ter a conduta individualizada. Então é o seguinte, isso quer dizer que eles são inocentes? Não. Eles vão continuar a ser réus, mas eles têm que responder em liberdade. Há uma porque não teve audiência de custódia conforme a lei. E a lei fala que se não tem audiência de custódia, conforme ela descreve, a prisão que se mantém é ilegal. Então eu tenho 1.406 casos de prisão ilegal no Brasil. Você não tem medo? Foi preso sem nenhum julgamento. Exatamente. Exato, porque a audiência de custódia... ela aconteceu, a audiência de custódia. A audiência de custódia é o seguinte: o cara, você vai lá e faz alguma coisa. Aí a polícia Pegou vem. em flagrante. Pegou em flagrante, vai lá, Emílio, tal, não sei o quê. Você vai, você tem 72 horas. 24 horas. 24 horas. 24 aí você horas. vai, porque isso é que solta os bandidos do celular. Exatamente. Sabe os bandidos do celular? Então vem a polícia militar, prende o cara aqui na Paulista. Aí leva o cara em cana. Aí você tem a audiência de custódia. Normalmente é um juiz. Isso, perguntando se o policial tem que ser tratou um bem. juiz. Isso. Tem que ser um juiz. Tem que ser um juiz. Tem que ser um juiz. Você foi bem tratado pelo policial, sim ou não? Ele te perguntou Pode ir, o garoto. cangote. E manda embora. Libera. Libera. Isso é audiência de custódia. Mas assim, o conteúdo é o juiz que dá, porque é ele que preside a audiência. Então, mas normalmente solta, né? Se não tiver... Se não tiver, tem que ter dois requisitos para ficar preso. Quais são? Elementos que falem que você provavelmente é o autor daquilo e o perigo da liberdade da pessoa. Então, mas nesse caso, da turma de Brasília, entrou num outro esquema. Chamado de crime multitudinal, porque tinha uma multidão. Então, só que, como não deu para individualizar as condutas por conta do crime multitudinal, o Código de Processo Penal ele obriga a aplicar penas alternativas, que é um tem lá várias, diversas, que estão no artigo 319. Certíssimo. E não a prisão preventiva. A prisão preventiva é o último caso, você tem que individualizar bem, porque se você não individualiza, você não cumpre o requisito de que ele provavelmente cometeu um crime determinado e nem pode dizer se ele é perigoso em liberdade. Então, mas vamos lá, para poder entender, porque vocês são muito estudiosos e falam muito difícil. Todas essas histórias estão lá naqueles fake news, que são esses caras que foram presos sem o julgamento
o julgamento normal. Certo. É outra pegada. É uma outra pegada. Outra É tipo pegada. uma gambiarra. Exato. É uma gambiarra. Não é nenhuma gambiarra. Foi feito Tem ao lá, arrepio da lei, Isso. assim, descaradamente. Mas tem na lei. A lei fala, a audiência... Você foi preso em flagrante? A pessoa que estava no 8 de janeiro podia ter sido preso em flagrante? Podia. A pessoa que estava no quartel podia ter sido presa em flagrante? Podia. Certo. Porque a lei manda. A lei nova que Mas foi não pode inserida no ficar Código preso. 21. Então, você foi preso em flagrante. O flagrante dura 24 horas. A lei diz que, se no prazo de 24 horas não tiver audiência de custódia, tem que mandar embora, tem que liberar. É a lei, é a regra. Começa o processo normal. A garantia é essa. Mas o Cabral não ficou 6 anos preso sem julgamento? Pois é, essa é outra história. Nesse caso do 8 de janeiro, pela delação. além de ter que ter audiência em 24 horas, teve caso que levou 3 dias. Então já anula, não é audiência de custódia. E mesmo nas todas que aconteceram, a lei manda que o juiz decida naquele momento da audiência se ele deve continuar preso, se ele vai receber uma outra medida cautelar ou se ele vai ser liberado. E o que aconteceu foi que mesmo atrasada, que já não é audiência de custódia se é atrasada, foi mandado um relatório em baseada. O Estado de São Paulo teve acesso aos documentos. Então foi uma baseada Ctrl-C, Ctrl-V, que só mudava o nome e o documento das pessoas. Caramba. E só depois é que no STF se decidiu pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Isso é totalmente ilegal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu já postei que não sai CPI. Já. Eu Acho que já não travei vai aqui. sair mesmo. Não vai sair a CPI. Também acho. Não vai sair. Pode Ele escrever. achava que sim, viu? Quem achava? O Palvinato. Palvinato? Não vai sair a CPI porque os caras vão se vender. Não, depois Agora da tem notícia cargos. de ontem, depois da notícia de ontem, do Pacheco, sim, né? Sim. Aliás, ele foi muito incortês em falar sobre isso, né? Eu ouvi dele mesmo que ele vai instaurar assim que for regularizada o requerimento. O que a Soraya Tronic fez? Tá errado, né? Ela fez errado. O regimento interno manda você fazer o pedido e instaurar dentro da legislatura. Ah, mas o senador tem 8 anos. Etc. O senador tem 8 anos. A legislatura é o quê? É um ciclo do poder legislativo, que é Câmara dos Deputados e o Senado. Então, um ciclo, uma legislatura, são 4 anos. E o senador, um mandato tem 2 legislaturas. Então a Soraya Tronic devia ter o cuidado de, ao longo desses 4 anos, ter lido o regimento interno da casa. Porque se ela começa ela pode errado. ser eivada de nulidade. E é o que eles mais querem agora. E o que ele explicou detalhadamente foi justamente isso. Você regulariza o requerimento e eu instauro. Não, então, isso é lá no Senado. Na Câmara, 4 já pularam do cavalo. 4. Assinaram e Falta falaram, meio ainda. opa, não Tô era fora. bem isso que eu queria. Exatamente. Pensei e mudei. É uma vergonha. 4 é uma Que é uma vergonha. É uma vergonha. Mas depende de quanto cai no bolso, né? Exatamente. Agora, você acha que o Brasil tem moral? isso tem... Não tem moral e merda no Brasil. É a mesma coisa. Não tem. Mesma coisa. Não tem. Agora você assina um negócio e vai lá e rabisca, põe rabisca. branquinho. Põe branquinho, ninguém tem vergonha na cara, velho. É isso aí. Assim, agora, o povo tem que ficar atento para nunca mais eleger uma pessoa como essa. Aliás, o partido político deveria cobrar explicações da pessoa que faz isso. Porque isso é uma puta sacanagem. Porque, mesmo porque é muito ruim você ficar em dúvida de qualquer coisa. Claro. Entendeu? Então, esse 8, é 8, né? Isso, 8 de janeiro. 8 de janeiro é um negócio aí que todo aí o mundo tá em inquérito dúvida. da fake news. Não vamos mostrar as imagens vão ficar aqui. Pois é, e isso não sei o poderia quê. individualizar a conduta das Claro. pessoas. Por que não Total. mostra? Então, assim, surge esse anseio, essa necessidade, porque o governo federal está agindo de má fé. Mas qual é o Absoluta argumento? má fé. Então, mas pro governo Não é tem- ruim uma não CPI. tem argumento. O argumento do É ruim governo porque atrasa, era... O, é isso? Não é o porque argumento para. do governo já caiu por terra. Qual que era o argumento? Qual era? Com uma CPI desse tamanho, dessa gravidade, isso vai atrapalhar a votação dos projetos importantes no Congresso. Certo.
Primeira falácia. Quais projetos? Nenhum foi apresentado. Estão estudando Não ainda. tem. Verdade. Não tem. Cadê a imagem do... O Jaiminho estudando? Tá, a turma inteira está estudando. Tá? Estão estudando. Ixi, que Estão bonito. estudando, exato. E fica aqui, ó, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Segundo, que o próprio governo começou a se manifestar a favor da CPI de joia e CPI das americanas. Ora, se não é para ter CPI, porque vai atrapalhar a reforma, é importante, por que que o PT está incentivando outras CPIs? E terceiro, porque o Humberto Costa falou claramente ontem, entre aspas, estamos investindo pesado para não ter a CPI do 8 de janeiro. Então não tem argumento. Será que tem culpa ele está no cartório? escondendo alguma coisa. Tá escondendo Se alguma não coisa. estiver escondendo, ele está fazendo aquele processo que chama de gaslit, essa gaslighting. A pessoa fica escondendo as coisas para deixar a oposição cada vez mais enfurecida e falar, olha, são extremistas, olha como eles são nervosos. Porque esse é um método de deixar a pessoa nervosa. Então, ou eles estão escondendo, ou eles estão jogando. E nenhum dos dois caminhos é moral. E a Constituição diz que todo ato administrativo tem que ser moral. Olha lá, ele está estudando lá. Eles estão estudando lá o arcabouço. Ah, tá lá. Olha lá, está estudando o arcabouço. Agora vai. Ele está estudando, eles estão Ele está estudando. absorvendo Agora vai. conhecimento. Ele está absorvendo o conhecimento. Olha lá, essa é a Olha, turma da uma Fazenda. técnica. É uma técnica. Paulo Dilma Freire. tá lá, né? É uma técnica. A Dilma que aprendeu isso. O Dilma estudou muito assim. China pra Isso, agora ele está estudando, olha lá, ó. Olha lá. O Jaiminho, tá toda a equipe lá, que é o arcabouço, né? Uma Receba. coisa que eles estão assim há 6 meses, mas agora vai. Exatamente. E da fake news tem um inquérito que dura 4 anos, ou seja, já venceu, já tinha que ser encerrado. Mas não encerra nunca. Aí fala o quê? É o inquérito Titiolina? Você abriu, nunca mais fecha? É porque, que coisa é? porque eles falavam que é o inquérito sem fim também. É, porque pois não é, vai não chegar, existe, isso é não ilegal. vai chegar a nada. Então, num país onde não tem garantia, a legalidade, ela é atropelada descaradamente, eu tenho medo. Porque se você falha para um, não é para ninguém. Ninguém está garantido. É garantido enquanto eles querem que você esteja garantido. Então isso não é garantia, é autorização para você fazer Então, as mas coisas. o próprio Abraham Lincoln, que você tanto gosta Ei, e tanto ama, O homem do ele disse que passado. em determinados momentos a Constituição Mas deve ser ele- deixada ele é de muito lado. anterior à Declaração Mas dos é. Direitos Humanos. Mas né? o Abraham Lincoln é um cara... ele é anterior dava umas ao fenômeno do pedalada também, fascismo, né? ao fenômeno do nazismo. Ele é anterior a isso. E a formatação hoje do Estado de Direito, ele é uma forma de responder a esses frutos do fascismo que Abraham Lincoln não viveu. Então tem que se ter muito cuidado, especialmente em direito penal. Que o direito penal é quando você encarcera o opositor. Aí a gente vai virar um nível de Nicarágua. Então, mas para uma ditadura, qualquer ditadura que começou, ela começou com uma justificativa muito boa, linda. né? Ela sempre tem uma justificativa chupeta, você fala. Geralmente é defesa da democracia. Isso. Defesa da democracia, um medo que você tem, você fala, opa, eu preciso vai me ajudar. disso aqui. E aí acaba virando uma ditadura. Esse é que é o problema, né? Exato. É igual a questão da lei das fake news, não é? Que se diz que precisa dessa lei para acabar com o discurso de ódio. Só que para acabar com o discurso de ódio, você precisa acabar com o ódio, não com o discurso. Percebe a sutileza da questão? Exatamente. Você acaba com o discurso e gera mais ódio represado. Isso é um assinte da racionalidade. Então, mas, por exemplo, se você pegar a pandemia, que foi um negócio que o mundo inteiro sentiu, a pandemia, certo? Que foi em 2020. Perfeito. Começou em 2020. Começou em 2020. Aí a gente tava ouvindo o quê? A organização... começou depois do carnaval, né? Isso, exatamente, isso. cravado. Aí a primeira vez é o Tedros, lembra do Tedros? Da Organização MS. Mundial de Saúde? Então ele fala, não sim. use máscara. Aí você não usava. Máscara é só para médico. Médico não usava. Vamos fechar as cidades pra gente... Lockdown. O lockdown era para aparelhar os hospitais. Olha, o Dedê, ele tá louco pra Era falar pra... com você. O breakzinho, Reginaldo, pode fazer o break, a gente continua o papo aqui nas redes. E você, obrigado pela sua audiência na rede Jovem Pan, por favor. Vai lá, Reginaldo. Ele sempre atrapalha esse Delari. Puta cara Mas ele tem chato, boa ele não intenção. presta atenção. Aí é o seguinte,
Não fala assim do Aí é o seguinte, hoje em dia, depois de 3 anos... Ele tem preapismo, não fala isso. Depois de 3 anos... Depois de 3, a gente trouxe, todo mundo veio aqui e falou. O nosso querido secretário, que era Gorenstein. O Gorenstein veio, o Zeballos falou, todo mundo falou. E politicamente ficou 2 lados. Os caras da máscara, os caras sem máscara, não sei o quê. Fica em casa, ficou aquela coisa política. Aí o que acontece? Os estudos estão saindo agora. Você lembra daquele médico francês? Não lembro. O Didier, mas ele teve... Você lembra do Didier? Mas ele teve uns BOs, né? Calma. Se o Didier falou isso aí... Didier não é a música do Raça Negra? O Didier falou isso aí na época. Na época ele ia ser preso. Não, mas tem um na época, fraudou dados. Não, peraí. Na época, mas não é questão de dados ou não se discutiu, Sam. Não, a discussão foi completamente interditada. Não teve discussão. Não teve discussão. Foi interditada. Não teve foi discussão. Interditada foi interditada. Foi. Se você pegar a CPI que estão fazendo nos Estados Unidos, que uma senadora lá fala com a menina do Twitter, falou, você é médica? Eu falei, não sou. Você sabe o que você fez? Um cara especialista de Harvard, não sei o quê, você tirou o que o cara publicou. Exatamente. Sem ter nenhuma explicação médica. Falou, não, é pela comunidade. Então, você vê que o negócio tá zoado. Tá faz tempo. Tá zoado porque o povo não tem mais uma direção a seguir. Então você fala, no dia 8, você fala, quem fez aquilo? Nós nunca vamos ficar sabendo. E vamos ficar nessa narrativa. Vai ficar discutindo eternamente. A questão da pandemia é complicado, porque não dá para ter uma resposta imediata de uma coisa desconhecida. Não dá, é impossível, é racionalmente impossível. Quem tentou acertar errou. Então, eu sei, mas agora a gente tá saindo estudo. a ciência, agora tá saindo a ciência sempre tem posições contraditórias enquanto não se firma a que mais resiste às contradições. Essa é a ciência. O que aconteceu foi gente distorcendo questões, artigos científicos, e também houve, por parte da política, além da distorção, uma parte que preferiu reprimir, escolher uma linha de pesquisa e ir com ela até o final. E fechar a porta para as outras. Mas a gente está falando do momento de pandemia, então é muito louco você falar de direito. Mas a pandemia é bom porque foi no mundo inteiro. Exato. Então não adianta você falar foi o Bolsonaro, exatamente, foi o Lula, não é o PT. Agora, foi o mundo inteiro. As pessoas ficam jogando coisas no Bolsonaro. O Bolsonaro, ele pegou um parco conhecimento dele, porque ele é um cara chucro, um cara do povo. Né? Ele é um tio do Corcel. É um cara que foi presidente, pôs bom ministro lá, mas ele fala como uma pessoa comum do povo brasileiro. Ele é o retrato do homem médio brasileiro. No falar. Do afegão médio. Exatamente. Então, assim, quando ele se metia a discutir coisas científicas, não dava. Agora, o Lula, por sua vez, ele não para de falar mentira. Por exemplo, ele fez um discurso que o Metrópole, ele filmou e jogou esse trecho. Só que ele pode. Mas é uma mentira atrás da outra, falando que a escravidão teve um aspecto positivo e ainda contando uma mentira histórica sobre os índios. Então eles fazem um revisionismo histórico porque descarado. O índio é preguiçoso. Exatamente. Não gosta de trabalhar. Exato. Por quê? Porque ele não sabe das coisas. Ele fica chutando. O índio não trabalhava como escravo, sabe por quê? Porque em 1503, se não me falha a memória, o Papa Paulo III emitiu uma bula para o mundo que era católico, dizendo que não podia explorar o trabalho escravo do índio, porque o índio tinha alma. Só por isso. Mas o índio também não aguentava o tranco, né? Eu não sei, mas a questão foi essa. O índio não aguentava a coroa portuguesa era católica. Então, se tinha a bula do Papa, você não pode explorar o índio, você vai explorar quem? O escravo da África. Agora não tem, achava o índio preguiçoso. Mas isso aí é muito difícil você julgar em 2023 o negócio que aconteceu em Exato, mas ele faz. Agora, ele julga uma coisa que está no calor da emoção. Ou seja, é tudo incongruente. Nada faz sentido. Você sabe o negócio que eu vi, cara? Eu vi na Band. Na Band Rádio. Fizeram uma... a gente sempre ouviu dizer que o Dom Pedro I batia na Leopoldina e que ela morreu devido à agressão nela. Sim, mas você não aprendeu isso na escola?
Não é impossível. O senhor não aprendeu isso na escola, que ele descia o sarrafo nela? Não. Sim. Não? São histórias que as nossas Onde você babás não estudou? contam. Não, isso eu li. Tem um monte de livro falando isso. Dona Ele batia na mulher? Que ele batia na mulher, na Leopoldina e tal. Inclusive, ele foi embora do Brasil porque ninguém gostava dele e gostava dela. Juliana. Que ela era muito querida aqui. Aí fizeram a exumação. Uma professora aqui da USP, com um professor antropólogo e tal, e não sei o quê, fizeram a exumação da Leopoldina. Encontraram Não tem alguma um coisa? osso quebrado. Ah, mas Nada. calma lá. Calma. Não tem um osso quebrado. Todos os dentes, né? Calma. Não, Tem mas todos morreu os dentes. saber, Nada. você não- Eu sei, cara, mas. Perita sabe. Mas é um negócio Passou. que passou batido. O exame cadavérico você faz quando você ainda tem Eu achei pele. muito interessante Quando isso. você Ah, tem o ainda barbudo. pele, isso é tempo de advocacia criminal. Quando você tem pele e vê os estágios de descoloração e putrefação da pele. Aí você consegue, pelo exame cadavérico, saber que tipo de contusão, que tipo de golpe. se Então, foi não tinha estrangulamento, contusão. Se foi enforcamento. Não tinha Mas contusão. Não tinha pele, só tinha osso. E daí, pô? Você não é Como é que você especialista vai? em. Como é que chama Você é aquele especialista barbudão lá lá, que o faz as barbudão autópsias de lá, Campinas lá, O barbudo Você lá. tem que chamar alguém. Como chama lá o barbudo de mundo Campinas? sensitivo. Putz, eu esqueci o nome dele. Agora. Mas ele é bom. Ele é muito bom. Eu nunca li isso. Eu curso também. de Eu história ouvi, que ele violentava. Eu ouvi no programa da Band essa entrevista muito interessante. Foi agora esse estudo. Agora, a questão Podia trazer aqui. ó, no século Boa, é uma XIX, boa. Ah, é que é muito sério, né? no século Não, XIX, mas me vale. responde, que mulher não era violentada pelo marido no século XIX? Nenhuma. Não é assim De também. um jeito ou de outro. Vamos falar assim, no geral, era regra. Porque Eu a tenho mulher, a a mulher, regra. a mulher era Praticamente. coisa, ela não era Então, pessoa. eu tenho a regra aqui de 1904. 1904 valia no Brasil as ordenações filipinas. Não, eram dicas para as mulheres. Cadê aqui? Ixi. Dicas para as mulheres. 1904. Ah. 1904. A mulher. Para uma mulher ter merecimento real, precisa aprender a cozer, a cozinhar, a ser amável, a ser obediente, a ler livros úteis, a levantar-se cedo, fugir da ociosidade, guardar um segredo, evitar as bisbilhotices, É. ser graciosa e alegre, dominar o seu gênio, ser a alegria da casa, cuidar bem dos filhos, tá vendo, Zuzu? Convencer pela meiguice, não falar antes do tempo, ser a poesia e a flor do lar, não ser demasiada ciumenta, não andar sempre pelas lojas, tratar de tornar-se A agradável, mulher é um pet. ter uma grande bondade de coração e não jogar no bicho. A última é mais gostei da importante. A Não última. jogar Sabe por quê? Sabe por quê? Aqui, ó, Sabe por que não jogar no bicho? 1904. Pra não acabar com o dinheiro do marido. Porque a mulher até 68 ela era propriedade do marido ou do pai. Legalmente. Ou até então pra não- 1968. Não, mas é um negócio de 120 anos. Então, aqui. Exato. Ou pra não ganhar mais dinheiro que o marido, marido meteu o sair pé de na casa. bunda Então, dele. mas não dá pra você comparar isso. Você vai comparar isso com hoje em dia? Não dá. É. Não é mais assim. Não, Não, quem não faz, é mais- quem é não é assim mais- não hoje é é mais o assim. Daniel. É. Não é mais assim. Não, de jeito nenhum. Vamos. Você convidou aqui porque a gente tem uma treta Estados Unidos. dos Estados tem. Unidos, que é o Marcos drone. e Freitas. É isso? Você que trouxe o Não, Marcos e ele, Freitas. ele sabe, ele é nosso, acho que é correspondente. Correspondente. O nosso correspondente. Tá lá na República Então da vamos saber Geórgia. como é que Tava está. na Isso, Geórgia. ele está na Geórgia, onde teve um drone abatido. Ah, o Marcos, meu amigo Isso. Marcos. Então vai pô, lá, meu pode professor comandar. Marcos. Vai lá, professor. Tudo bem? Como é que vocês estão? Fala, meu amigo, como é que você tá? Escreveram teu nome com O aqui na lousa e o Marcos dele é com U, Certo. tá? E aí eu não identifiquei, me perdoe. E aí, tem novidade disso aí que tem o potencial de ser a Terceira Guerra Mundial? Magnato, o objetivo todo da história, de todo mundo que está observando isso, é colocar panos quentes, porque se tem um temor de que isso venha a se transformar numa coisa muito maior. Você tem duas narrativas, basicamente. Você tem a narrativa russa, que diz que os aviões estavam próximos ao drone e isso fez com que quem estava conduzindo o drone fizesse algumas manobras e com isso
perdesse efetivamente o controle da aeronave, e com isso a aeronave caiu ali no Mar Negro. E uma das razões pelas quais os russos dizem isso foi justamente pelo fato de que estava sobrevoando uma região próxima à Crimeia. Por outro lado, você tem a narrativa dos norte-americanos dizendo que os dois pilotos russos, quando viram o drone, começaram a derramar combustível sobre o drone, e um deles, inclusive, bateu numa das hélices, e aí o condutor do drone, com medo de que isso viesse a ter aí um outro tipo de situação, que isso caísse em mãos russas, mais ou menos direcionou para que caísse numa área mais profunda do Mar Negro. Então essas são as duas narrativas que você nota dessa história nesse processo todo. Obviamente que os americanos já chamaram ali o embaixador russo nos Estados Unidos para conversar a respeito, mas a relação anda tão ruim que, pior do que está, é difícil de ficar. E é por essa razão que a gente nota aí que os norte-americanos estão querendo lidar com essa situação com muito cuidado, porque você também tem uma opinião pública doméstica que pode forçar aí alguns tipos de reação que podem prejudicar ainda mais essa guerra. Então, é complexo, mas o que a gente vê aqui, eu conversei com alguns amigos meus que trabalham na OTAN, e eles disseram que o objetivo é fazer com que isso não siga, não veja aí uma intensidade maior nos próximos dias, justamente porque se teme que possa piorar a situação. Boa. Marcos, o que você acha dessa ida do Xi Jinping, né, a China visitar a Rússia, aí, que também não está pegando legal com os Estados Unidos? O que você tem para nos dizer? O que acontece, Daniel, é o seguinte: a China tem adotado uma postura de apoio à Rússia, mas não um apoio militar completamente. Eles têm feito apoio justamente na questão da compra de petróleo, na compra de produtos russos que não têm sido vendidos em razão dos embargos e das sanções que a Rússia vem sofrendo. E os chineses, desde o início, entendem que esta guerra, e têm afirmado isso nos seus vários discursos, de que esta guerra foi motivada principalmente por uma tentativa de expansão da OTAN numa área que era de influência da Rússia, e contestando ali aquele que havia sido estabelecido mais ou menos ao final da Guerra Fria. Então, o presidente Xi Jinping, junto com o presidente Vladimir Putin, anunciou há algum tempo atrás uma parceria em todas as áreas, sem limites. É por essa razão que existe uma preocupação aí de transformar esta guerra não somente num conflito entre Rússia e Estados Unidos, mas um conflito entre China e numa nova Guerra Fria envolvendo também a Rússia. Então, essa é a grande preocupação. Só que os chineses têm adotado aí, e fizeram, inclusive, o presidente Xi Jinping acabou de publicar aí uma cartilha, mais ou menos, de negociação, em que eles pretendem ter uma voz aí mais ativa neste processo todo, justamente porque a guerra tem custado extremamente, tem tido um custo extremamente elevado para a China, que cresceu menos porque uma das coisas mais importantes desse processo todo é o comércio internacional, que vem sendo afetado, e a economia global. Então, os chineses, que têm uma participação grande na economia global, se veem afetados por isso. E é por essa razão que, neste encontro do presidente Xi Jinping, provavelmente eles vão fazer uma análise de como está a situação e qual é o custo que esta guerra deverá ter, não somente para a Rússia, mas globalmente falando. Professor, o professor Marcos, ele foi um dos primeiros Marcos manja muito. professores Muito de bom. relações internacionais. Quando começou isso, ele já formou as primeiras gerações de profissionais em relações internacionais. Ele dá aula na China, né? Ele está na Geórgia agora, é uma das maiores autoridades, e por isso eu queria perguntar, na tua percepção, uma vez que a China foi apoiar diretamente a Rússia, Estados Unidos foi para a Ucrânia, Xi, no seu discurso, né, quando ele discursou nesta semana, porque ele foi reconduzido ao cargo de chefe, né, do primeiro secretário do partido chinês, ele disse que vai, sim, expandir a sua influência pelo mundo. Agora, com esse episódio do drone,
Você acha que vai haver uma chamada de Estados Unidos e China para Rússia e Ucrânia? Isso tem potencial de virar uma guerra mundial? Olha, Pavinato, eu escrevi uma coisa num artigo justamente sobre essa questão da paz. E a impressão que a gente tem é que para que os dois lados cheguem a uma situação de paz, é necessário que haja ainda um custo maior nesta guerra. Porque o que a gente nota é sempre a questão financeira que leva aí, eventualmente, a liderança de cada lado a ser questionada quanto à sua viabilidade na administração e na continuidade da guerra. Então, a questão econômica é particularmente importante porque você nota, por um lado, um país destroçado, como tem sido o caso da Ucrânia. Se estima aí que o custo de guerra tenha passado já quase de mais de 350 bilhões de dólares, o que será extremamente difícil de encontrar aí um novo plano Marshall, um Banco Mundial para financiar a reconstrução da Ucrânia nessa situação, e mesmo para a Rússia, que tem aí todo o problema econômico em razão disso. Mas ainda se acredita que exista combustível para que esta guerra continue. Enquanto esse combustível persistir, enquanto você tiver aí o fator econômico com uma prevalência menor, a discussão diplomática fica um pouco mais distante. Então, nós estamos esperando aí para ver até que momento essa situação se arrasta. O que nós notamos, viu, Pavinato, nessa história toda, é que os norte-americanos têm colocado ali na Ucrânia um caminhão de dinheiro, de bilhões de dólares, justamente para levar a Rússia a reconsiderar aí o custo dessa guerra, porque é aquela famosa expressão que a gente usa muito em direito, e a gente sempre comenta a respeito, a famosa vitória de pirro, né? Em que você basicamente olha para trás e vê o seu exército dizimado. E a grande questão sempre é qual vai ser o líder político que, terminada a guerra, vai continuar no poder. O grande problema aí, que a gente não sabe, e essa é a questão fundamental em todo esse aspecto, é o que acontece com a Rússia se ela perde a guerra. Porque, embora muita gente gostaria de ver a Rússia ali dividida em vários países, o grande problema e o dia seguinte disso é que a gente não sabe quem é que vai estar administrando esta Rússia dividida. E nós podemos terminar uma situação pior do que aquela que a gente tem com o presidente Putin. Então, sempre é aquela pergunta fundamental: nós preferimos o mal que nós já conhecemos ou o eventual bem que nós desconhecemos e não sabemos como vai terminar? Tá vendo só, pra Vivi? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil. Mas Você acha que é fácil a o inocência negócio? não cabe mais na narrativa da inocência, tipo, é um balão, é um ET. A única que está com essa narrativa é o compadre Washington. Os países estão se movimentando de forma estratégica, alguma coisa vai acontecer. Não cabe mais, um balão, é um ET, não. Tá acontecendo coisa séria. E aí tá ficando provado, né? Não sei, não sei se vocês concordam. Então, mas a OTAN é Estados Unidos, né? Então, Óbvio. A OTAN saiu da OTAN. Sim. A OTAN é só Estados Unidos que banca. Atlântico Norte. Né? Estados Unidos que banca. O que acontece é que o Zelensky é globalista, né? Porque quem estava antes lá na Ucrânia era o cara do Putin. Era lá aquele saía também. Maluco, era o cara do Putin. Mas isso aí o Putin há muito tempo vem falando, não vem mexer nas minhas gavetas aqui não. Sim. Aparece o Zelensky, todo cheio de graça, senta com o Macron, senta com o... Fala, opa, aqui não. Esse que é o negócio. E não sei se vocês viu, professor? No último ano, que teve lá aquela comemoração que eles fazem na Praça Vermelha, aquilo é bonito. Sabe a comemoração da... Tava, não sei se vocês lembram, na comemoração, foi 75 anos, foi 75? Sim. Tava o Exército Vermelho, tava a Rússia, China, Índia e Coreia do Norte. Vai vendo a turma. Vai vendo a turma que está se... O bloco. Alinhando. Hein, professor? Podemos ter medo ou não? Só doido. É uma realidade, né, desses dias atuais que a gente passa de transição de governança global. O fato é que os Estados Unidos, Emílio, ao longo dos últimos 70 anos, também desfrutaram muito desta ordem internacional que eles estabeleceram, não há dúvida sobre isso, e abusaram, tanto na questão de sanções que foram aí livremente distribuídas para todos os países, inclusive para a própria União Europeia, em alguns casos, mas também na questão militar, com várias intervenções que nós hoje em dia consideramos desnecessárias ou que até pioraram a situação dos países em que houve intervenção.
algumas feitas pelos Estados Unidos, outras feitas pelo Ocidente, como foi o caso ali da Líbia, que os franceses, a tragédia que os franceses criaram ali na Líbia. Sim. Então, existe este cansaço com relação àquilo que os Estados Unidos têm feito. Obviamente que os chineses entendem aí, e aqui como professor na China, eu observo isso e converso muito a respeito, os chineses não têm a mesma pretensão hegemônica dos Estados Unidos, até porque eles enfrentam dois problemas graves. Eles têm uma vizinhança extremamente complexa. Você tem ali 4 países nuclearmente armados, nomeadamente Rússia, Índia, Coreia do Norte e Paquistão, que vivem sempre numa constante tensão. E, em segundo lugar, a China, historicamente, quer vender o seu produto, quer adquirir mercados internacionais, e entendem que uma guerra, dentro da teoria liberal, aí mesmo das relações internacionais, entende que você nunca entra em guerra com o seu cliente. E os chineses têm sentido que, em razão da pandemia, a imagem que a China tinha deteriorou nesses últimos tempos. Então, ao observar mais a união com a Rússia, nesse sentido, é mais ou menos para tentar colocar um impeditivo, justamente para que os Estados Unidos não venham ali a querer exercer uma influência maior, particularmente ali no sul do Mar da China, que é importante para os chineses como rota de entrada e saída de produtos e da sua própria sobrevivência dentro do comércio internacional. Tá certo. E a vantagem também que eu acho que o Putin tem nessa hora o americano tá dividido, porque agora o Ron DeSantis já tá aparecendo, que ele é republicano, Sim, já pra ganhar a volta, falando, tá gastando muito. Não vale a pena entrar não vamos nessa. gastar, Não é deixa os todo mundo que tá nessa. O Trump também tá com esse discursinho. Professor, Pô, que pena. que aula, hein? Eu ficaria horas com o Sensacional. professor. Professor. Muito bom. Deixa eu passar aqui a rede do professor Marcos Freitas, está aí para você acompanhar aqui. Nosso professor em relações internacionais, ele está na Geórgia e é professor na China. Obrigado, viu, pelo papo. Aula. Eu que agradeço pela oportunidade, um excelente dia para vocês. Valeu, então aí está. Você já conhece a Geórgia ou não? Peraí, não Dedê, conheço. calma. Tomara que não chegue fique nada nervoso. do Não Oriente para mexer com a gente e quebrar gostoso aqui do Delar Ocidente. está nervosíssimo, já vem lá. Ele é o flanelinho, ele fica rodando. E aí, Já hein? me deu um tapa E aí, hoje. pra Vivi? E aí, nós estamos aí pois com os 8 de janeiro. Isso. E o mundo pegando E fogo. aí Você sabe já que eu tenho dizia dó? o Eu professor Raimundo e o salário, ó. Eu fico com pena do povo ucraniano, cara. Sim. Sim, total. Você não faz o cálculo das pessoas que estão lá, o ser humano que tá no meio. Tem uns canais, tem uma TV lá, acho que é Sky News, que tá lá no front, o tempo inteiro no front. Porra, os caras destruíram tudo. O cara não tem nada. Ele tem que cortar lenha para acender uma fogueira, para ficar no porão. Pois é, toda situação de guerra é desumanitária e terrível, toda situação de guerra tem que ser rechaçada. É uma pena. Agora, uma você sabe que é pena. engraçado? Como é que a gente tá, né? Você vê que o mundo, a gente fala, a evolução do mundo, a tecnologia. Como é que a gente pode admitir um negócio desse nesse século, com essa tecnologia, com essa Wi-Fi, não sei Inteligência o quê, artificial. O cara não sai do inteligência chat GPT. Estão fazendo um curso lá nos Estados Unidos de Os caras inteligência descendo o artificial. drone com bomba. E o cara lá... E o mundo acabando. Pois é, é muita tecnologia, mas falta de responsabilidade. É isso. Isso distorce tudo de bom que a tecnologia traz. Isso é um fato. Porque a pessoa, ao invés dela se enriquecer, ela vai fundamentar preconceitos e a gente divide o mundo e ninguém mais se entende. Esse é o ponto. Isso que o Putin falou. Falou, vocês vão se destruir pela própria rede social de vocês, vocês vão ficar divididos e eu vou tomar conta de tudo, porque lá ele controla. O Xi Jinping controla. Opa, Total. Você acha que TikTok ele tem você acha que lá ações no tem TikTok? canhoteirinho? Tem razão. Você acha que tem uns canhoteirinhos chamando a gente de... Haterzinho. Como é que eles chamam? Antidemocrático. Fascista. Você acha que você chega no... Taxidermista. na China... Genocida. Na China, você fala, odeio. lá vem esse fascistinha de merda. Imagina. O cara foi eleito com 100% dos votos. Na China, Ninguém na arriscou, Rússia, seu na maluco. Rússia, que tem... ó, de jeito nenhum. Fora que a gente não Isso pode aqui é sair coisa voando. nossa. A coisa tá russa, obrigado pelo convite.
Quer ir quero, embora? Toda antes de você quarta-feira ir estarei embora... aqui, se quiser. Não, Também não força. Você sabe que eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Eu acho que você é um dos grandes comunicadores. Destaque. Os maiores. Ai, meu Deus Que do nós céu. temos, além de ser um grande... Primeiro que você é um puta cara de gente fina e um puta cara legal. Fora do ar. Fora do ar. Isso, Você é um cara muito Belo bacana. sapato. No ar, putz. Você é um cara que tem um conhecimento jurídico excepcional. Você é um cara muito bom naquilo, você sabe tudo. E você tem um grande poder de comunicação. Então eu sou muito fã Carisma. seu. Porra, Por isso. obrigado. E você também é um cara muito recíproco. bacana.